pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de evangelização. Agora aqui para vocês, vou gravar um vídeo, na continuação dos outros vídeos aqui do canal, sobre as mensagens deixadas por Nossa Senhora em Medjugorje, desde 1984. Nossa Senhora disse: adorem sem cessar o Santíssimo Sacramento. Eu estou sempre quando os fiéis estão em adoração. Então Nossa Senhora diz também para nós que todas as nossas peregrinações no mundo inteiro têm validade, sim, são válidas diante do Senhor, mas nada é maior do que uma adoração. Você pode dar a volta ao mundo todo de joelhos, que nada dessas viagens substituirá então uma Santa Missa e uma adoração ao Santíssimo Sacramento. 2 de janeiro. Nossa Senhora diz: por que vocês pararam de rezar a oração do Espírito Santo antes da missa? Eu havia pedido para rezarem sempre, em cada período do ano, ao Espírito Santo, a fim de que ele se infunda sobre vocês. Retorne, portanto, a esta oração. Aqui Nossa Senhora nos aconselha a importância da oração do Espírito Santo, que é essa oração que a gente iniciou esse vídeo aqui rezando com vocês, que é o Vinde Espírito Santo. Então Nossa Senhora deu uma ordem aos peregrinos, aos videntes de Medjugorje, que era para rezar o Vinde Espírito Santo antes de toda a Santa Missa celebrada. 13 de janeiro. Queridos filhos, a missa é a forma mais elevada de oração. Não conseguirão nunca entender a sua grandeza. Por isso, sejam humildes e respeitosos durante a celebração e preparem-se para ela com muito cuidado. Recomendo-lhe que participe todos os dias da Santa Missa. Essa outra mensagem de Nossa Senhora, então, dia 13, de janeiro de 1984, ela vem pedindo para que comportemos, durante a Santa Missa como cristão. E ela diz também a importância da Santa Missa. E ela pede, se, quem pode, nas suas paróquias, se tiver missa todos os dias, que participe da Santa Missa todos os dias. Ela recomenda, participe da missa todo santo dia. 15 de janeiro. Muitos vêm a Medjugorje para pedir a Deus a cura física, mas alguns deles vivem em pecado. Essas pessoas não compreendem que deve buscar antes de tudo a saúde da alma, que a coisa mais importante é purificar-se. Elas deveriam, em primeiro lugar, confessar-se e renunciar ao pecado. Depois poderão suplicar a cura. Aqui Nossa Senhora nos diz da importância da confissão, da importância de antes de estar diante de Deus e pedir a cura física do corpo, a cura de um câncer, de uma leucemia ou de outras doenças qualquer, que é para a gente pedir a Deus a cura da nossa alma, fazer uma boa confissão para que a cura possa vir. Então muitas pessoas reclamam muito que não são curadas, não recebem curas, que rezam a vida toda, 30, 40 anos, e não obtêm a cura de Deus. Mas Nossa Senhora diz aqui que primeiro
devemos pedir a cura da nossa alma e fazer uma boa confissão, arrependendo-se verdadeiramente dos pecados, para que assim a graça de Deus possa penetrar em nossas almas e em nossos corações. Continuando então, a mensagem de Nossa Senhora, dia 23 de janeiro de 1984. Continue a rezar, não façam o homem velho retornar em vocês. Não sufoquem o Espírito Santo. De manhã, levantem o mais rápido possível para poderem rezar mais e melhor. Escolham depois de um dia da semana e dediquem-o aos pobres e aos doentes. Não se esqueçam disso. Aqui, Mamãezinha do Céu fala pra gente sobre a importância da caridade. Ele está visitando um doente, um pobre. Não só visitar, né? Levar as nossas orações, o alimento, as vestimentas, né? Porque é fácil falar para um pobre, vai adorar Jesus, vá à Santa Missa, todas essas coisas, né? E dizer que Deus o ama, tudo isso. Mas se a gente vai lá de mãos vazias, que a barriga deles estão roncando de fome, então é necessário fazer, né, esse conjunto de coisas. Levar a oração, a visita e o alimento também. 27 de janeiro. Rezem e jejuem, disse Nossa Senhora. Desejo que vocês aprofundem continuamente a sua vida em oração. Todas as manhãs renovem em família as orações da consagração ao Sagrado Coração de Jesus e Maria. Rezem todos os dias o Ângelus e depois 5 Pai Nosso, Ave Maria e Glória, em honra à paixão de Jesus, um 6º pelo Santo Padre, o Papa, e um 7º pela efusão do Espírito Santo sobre vocês. Depois da oração, da invocação ao Espírito Santo, se lhe possível, rezem também o Rosário. Então, Nossa Senhora, aqui nessas mensagens, ela vem nos ensinando, né, a rezar, nos ensinando a nos comportar como verdadeiros cristãos. Olha a importância da oração, da vida penitente. Então, Nossa Senhora é tão maravilhosa que ela nos ensina as orações. Olha que ela pede para nós: rezem todos os dias o Ângelo, o Creio, 5 Pai Nosso. Daí ela explica esses 5 Pai Nosso, em quais intenções se deve rezar. E, se possível, o Rosário. Se ainda, né, muitas pessoas não conseguem rezar o Rosário, que são 4 terços, pelo menos um terço por dia, de início. 30 de janeiro. Rezem. Desejo purificar os seus corações na oração. A oração é indispensável, porque Deus lhe doa as suas graças quando estão rezando. 31 de janeiro. Quando vocês estão rezando, não pensem em nenhuma outra coisa, a não ser aquilo pelo qual estão rezando. Assim as suas orações será bem melhor. Aqui, né, Nossa Senhora vem pedindo pra gente a importância de você se concentrar na oração. Quando você está rezando um terço, ensinou a todos nós o Padre Frei Gilson, que você, quando rezar o terço, que você preste atenção no que você está rezando, principalmente, né, nos mistérios, que a gente reza o rosário contemplando o Novo Testamento, os Evangelhos. Então, cada mistério que você for rezar, nós formos rezar, né, que a gente reze contemplando esses mistérios, essas passagens de Jesus. 1 de fevereiro, Nossa Senhora disse: queridos filhos, agora está chovendo. E vocês dizem: por que chovem tanto? Por que não para de chover?
Não se pode ir à igreja com tanta lama no caminho. Não digam mais isso. Vocês tinham rezado tanto a Deus para que mandasse a chuva que fecunda a terra. Não devem revoltar-se agora contra as bênçãos de Deus. Ao contrário, deve agradecer-lhe com a oração e o jejum. 2 de fevereiro. Nossa Senhora disse: rezem, porque tenho necessidade de mais oração. Reconciliem-se e tenham mais amor uns pelos outros. Como irmãos, desejo que a oração, a paz e o amor floresçam entre vocês. 3 de fevereiro. Toda pessoa adulta está em condição de conhecer a Deus. O pecado do mundo consiste nisso, que não se busca em absoluto a Deus. Aquele que agora dizem não crer em Deus, como será duro para eles quando se aproximarem do trono do Altíssimo, para ouvirem sua condenação ao inferno. Então aqui Nossa Senhora vem dizer pra gente que infelizmente, o ateu, a ateia, não entrarão no reino de Deus. Ela diz: quão difícil será o julgamento dessas pessoas diante do tribunal de Deus, quando nosso Deus as condenarem ao inferno. Então, se você conhece alguém que não acredita em Deus, que vive o ateísmo, busque essa pessoa, fale de Deus, insista, mande mensagem, mande esse vídeo para ela. Insista, fale de Deus, não desista dessas almas que está ao seu alcance, que estão longe de Deus, que não acreditam na presença de Deus. 4 de fevereiro. Nossa Senhora deu uma mensagem bem curtinha. Eu lhe dou o meu coração para que vocês o dê aos outros. Ela diz, aos videntes de Medjugorje, que ela estava dando o coração dela para eles, para que assim eles dessem o coração dela para os outros. Aqui é levar a evangelização. 9 de fevereiro. Rezem muito, disse Nossa Senhora. Pessoas abandonaram Jesus para seguir outras religiões ou seitas religiosas. Fabricam deuses para si e adoram seus ídolos. Como sofro com isso? Quando descrentes existem, quando conseguirem converter também a eles, quando conseguirão converter também a eles? Poderei conseguir isso somente se vocês me ajudarem com suas orações. 10 de fevereiro. Rezem e jejuem. Desejo que sejam humildes, mas não poderão tornar-se humildes senão com a oração e o jejum. Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas aqui Nossa Senhora, todas as mensagens dela de Medjugorje, praticamente todas, ela vem pedindo para a gente a importância da oração e do jejum. Jejum, ela pede praticamente em todas as mensagens dela, a importância dos dois, a oração e o jejum. 10 de fevereiro. Rezem e jejuem. 13 de fevereiro. Jejuem e rezem. Deem a mim seus corações. Desejo retorná-los a vê-lo. Desejo que sejam puros. 19 de fevereiro. Vocês devem respeitar a religião dos outros, mas também conservar a todo custo a fé católica para vocês e para seus filhos. 23 de fevereiro. Mantenho todos vocês nos meus braços. Desejo ser tudo para vocês e que vocês sejam tudo para mim. Sejam todos meus. Mas eu preciso de suas orações para que vocês possam pertencer-me completamente. 25 de fevereiro. O pecado do mundo é o de não interessar por Deus. O homem incapaz de conhecer a existência de Deus
Todos são chamados a buscar a Deus e a realizar aquilo que Ele quer. 26 de fevereiro. Rezem e jejuem. Saibam que eu os amo e que os carrego no meu colo. 28 de fevereiro. Rezem. Podem parecer-lhe estranho que eu fale sempre da oração. Todavia, repito-lhe, rezem. Não hesitem. No Evangelho vocês leram. Não se preocupe com o dia de amanhã. Para cada dia basta sua pena. Não se preocupem, portanto, com o futuro. Limite-se a rezar, e eu, sua mãe, tomarei conta de todo o resto. Pessoal, esses vídeos que eu vou gravando para o canal, eu vou gravar 1 ano de mensagem por vídeo, tá bom? Pode ficar um pouquinho grande, mas escutem com paciência, escutem em oração. 29 de fevereiro. Desejo que vocês se reúnam na igreja toda quinta-feira. Sacramento. Releia o capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, do ponto do qual está escrito: ninguém pode servir a 2 senhores. Se não lhe for possível ir à igreja, releiam aquela passagem em suas casas. Toda quinta-feira. Além disso, alguns sacrifícios. Quem fuma, não fume. Quem bebe álcool, abstenha-se dele. Que cada um renuncie a alguma coisa que lhe agrade particularmente. 1 de março. Parem de falar e rezem pela unidade da paróquia, porque meu filho e eu temos um plano particular em relação a esta paróquia. Que Nossa Senhora fala de Medjugorje. Com certeza já está falando, né, dos 10 segredos de Medjugorje. 5 de março. Rezem e jejuem. Peçam ao Espírito Santo que renove as suas almas e que renove o mundo inteiro. 15 de março. Também nesta noite, queridos filhos, eu lhes sou particularmente grata por terem vindo aqui. Adorem sem cessar o Santíssimo Sacramento. Eu estou sempre presente quando os fiéis estão em adoração. Neste momento se obtém graças particulares. Aqui Nossa Senhora nos fala que em todas as adorações no mundo inteiro, quando tiver um cristão adorando o seu Filho Jesus, ali ela está junto dele. 21 de março. Hoje me alegro com todos os meus anjos. A primeira parte do meu programa se realizou, mas ainda há muitos homens que vivem no pecado. 22 de março. Ontem eu lhe disse que a primeira parte do meu programa tinha realizado. Agora volte-se para a segunda parte, jejuando e rezando para que também ele possa realizar-se. 22 de março. Aqui ela deu 2 mensagens no mesmo dia. Queridos filhos, nesta noite os convido de modo particular a venerarem, durante a quaresma, as chagas do meu filho. Recebo devido aos pecados dessa paróquia, unam-se. Meu filho recebeu devido aos pecados dessa paróquia. Unam-se à minha oração pela paróquia, que as suas chagas lhe sejam suportáveis. Obrigada por ter respondido ao meu chamado. Continue a vir sempre em maior número de pessoas aqui. – 25 de março. Rezem todos os dias o Ângelus e o Veni Creator Espírito Santo, que é o Vinde Espírito Santo. Março. Queridos filhos, desejo de maneira particular convidá-los nesta noite a serem firmes nas tribulações. Considere o quanto onipotente ainda sejam sofrer por causa dos seus pecados. Por isso, quando tiverem sofrimentos, ofereçam em sacrifício a Deus. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Queridos filhos, dia 5 de abril, mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, nesta noite lhe peço de modo particular para venerarem o coração do meu Filho Jesus.
Pense nas feridas infligidas no coração do meu filho, aquele coração ofendido por tantos pecados. Este coração é ferido por cada pecado grave. Obrigada por terem vindo também nesta noite. 19 de abril. Queridos filhos, participe dos meus sentimentos, rezem, rezem, rezem. 24 de abril. Muitas pessoas, depois de terem começado a rezar e jejuar e converter-se e fazer penitência aqui em Medjugorje, ao voltar para suas casas, esqueceram rapidamente os empenhos assumidos e retornaram aos seus maus hábitos. 30 de abril. A vidente Miriana perguntou a Nossa Senhora: Querida Nossa Senhora, por que na quinta-feira não me deu nenhuma mensagem para a paróquia? Nossa Senhora respondeu: Não quero obrigar ninguém a fazer aquilo que não sente e não deseja para si, apesar de eu ter mensagens especiais para a paróquia com as quais desejava despertar a fé de cada fiel. Infelizmente, um número muito pequeno acolheu as mensagens na quinta-feira. No início eram muitos, mas depois isso tornou-se para eles um hábito. E agora, neste último período, perguntam pela mensagem somente por curiosidade, e não por fé, e por devoção ao meu filho e a mim. 17 de maio. Queridos filhos, disse Nossa Senhora, hoje estou muito feliz porque são muitos os que desejam consagrar-se a mim. Agradeço-lhe. Não se engane, meu filho Jesus deseja através de mim conceder-lhe graças particular. Meu filho fica contente quando vocês se confiam a ele. Agradeço-lhe por terem respondido ao meu chamado. 23 de maio. Mensagem de Nossa Senhora. Desejo que os jovens da paróquia se preparem com uma novena para receber o sacramento do Crisma no dia da Ascensão. 24 de maio. Queridos filhos, já lhe disse que escolhi de maneira particular, assim como são, eu sou a mãe que o ama a todos. Em qualquer momento, quando tiverem dificuldades, não tenham medo, porque eu os amo, mesmo quando estão longe de mim e do meu filho. Peço-lhe, não permitam que o meu coração chore em lágrima de sangue pelas almas que se perdem no pecado. Por isso, queridos filhos, rezem, rezem, rezem. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 25 de maio. Desejo vivamente que o dia de Pentecoste para vocês seja puro para receber o Espírito Santo. Rezem para que naquele dia seus corações sejam transformados. 26 de maio. A todas as perguntas que vocês me dirigem, dou-lhes somente uma resposta. Peçam ao Espírito Santo que os ilumine, e então irão vos compreender. Olha a importância de estar pedindo ao Espírito Santo todo dia. Ao acordar, ao dormir, sempre está pedindo: vem Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para iluminar, para te guiar durante o dia todo. Que ele seja teu alicerce, a tua base. 30 de maio. Os sacerdotes deveriam fazer visitas às famílias, sobretudo aquelas que não praticam mais a fé e que se esqueceram de Deus. Deveriam levar o Evangelho de Jesus ao povo e ensinar as pessoas a rezar. Os sacerdotes mesmo deveriam rezar mais e também jejuar. Deveriam também dar aos pobres aquilo que não têm necessidade. 31 de maio. Jejuem. O jejum é de grande importância na vida espiritual. Durante este último quarto de século, o jejum foi esquecido no seio da Igreja Católica. Então, Nossa Senhora volta a falar do jejum. E tem uma parte dessas mensagens que ela pede que jejuamos pão e água às quartas e às sextas-feiras. 1º de junho. Queridos filhos, esforce-se para participar da missa como se deve.
2 de junho, queridos filhos, vocês deveriam renovar as suas orações ao Espírito Santo. Participem da missa e depois da missa fariam bem em rezar na igreja o Creio e os 7 Pai Nossos. As Ave Maria, o Glória, como se faz para Pentecostes. 2 de junho. Nossa Senhora disse: queridos filhos, nessa noite desejo dizer-lhe que durante esta novena de Pentecostes, vocês devem rezar pela efusão do Espírito Santo sobre sua família e sobre a sua paróquia. Rezem, vocês não se perderão. Deus lhe dará dons com os quais o glorificarão até o fim de suas vidas terrenas. Obrigada por ter respondido ao meu chamado. 9 de junho. Queridos filhos, amanhã à noite, na festa de Pentecoste, rezem para receber o Espírito Santo da verdade, particularmente vocês desta paróquia, porque a vocês o Espírito da verdade é necessário para que possam transmitir as mensagens assim como elas são, não lhe acrescentando nem tirando nada, mas transmitindo-as assim como eu a dei a vocês. Rezem a fim de que o Espírito Santo lhe inspire o Espírito Santo de oração para que vocês rezem mais. Eu, que sou a sua mãe, percebo que vocês rezam pouco. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 21 de junho. Rezem, rezem, rezem. Obrigada por ter respondido ao meu chamado. 5 de julho. Queridos filhos, hoje desejo dizer-lhe que rezem antes de cada ocupação e que terminem cada trabalho com a oração. Se fizerem assim, Deus abençoará vocês e seu trabalho. Nesse dia, vocês têm rezado pouco e trabalhado muito, por isso rezem. Na oração encontrarão alívio. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Essa parte que Nossa Senhora disse, que na oração a gente encontra alívio, é verdade isso. Que quando você está bem mal, quando a gente está mal com alguma coisa, quando a gente acaba de rezar um terço, fazer uma oração com todo o coração, logo aquela tristeza deixa o nosso coração, deixa a nossa alma, e no lugar dela invade a alegria, a paz, o amor. 12 de julho. Queridos filhos, nesses dias Satanás procura dificultar os meus projetos. Rezem para que não se realize o seu desígnio. Eu rezarei ao meu Filho Jesus para que Ele conceda a graça de experimentar na provação de Satanás a vitória de Jesus. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. 19 de julho. Nossa Senhora disse: queridos filhos, nesses dias vocês notarão o quanto Satanás está ativo. Estou sempre com vocês. Não tenham medo das provações, porque Deus vela sempre por vocês. Eu me doei a vocês. Estou próxima até mesmo na menor provação. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 26 de julho. Queridos filhos, também hoje desejo convidá-los à oração constante e à penitência, de modo particular que os jovens desta paróquia sejam mais ativos em suas orações. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 1 de agosto. No dia 5 de agosto próximo se celebra o 2º milênio do meu nascimento. Nesse dia, Deus me permitiu doar-lhe graças particulares e dar ao mundo uma bênção especial. Peço-lhe que se prepare imensamente com 3 dias dedicados exclusivamente a mim. Nesses dias, não trabalhem, peguem a coroa do rosário e rezem, jejuem a pão e água. No curso de todo esse século, dedicai-me completamente a vocês. É muito se agora lhe peço que dedique ao menos 3 dias a mim? Então aqui Nossa Senhora diz, que é a data do seu aniversário, dia 5 de agosto, ela pede que rezem e que nesse dia Deus concedeu a ela
abençoar as pessoas, a conceder muitas graças. 2 de agosto. Queridos filhos, hoje estou contente e lhe agradeço pelas orações. Nos próximos dias, rezem ainda mais pela conversão dos pecadores. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 5 de agosto. Queridos filhos, hoje estou feliz. Tão feliz, nunca chorei de dor em minha vida como nesta noite choro de alegria. Obrigada. Então, gente, Nossa Senhora chora de alegria também. Olha o que ela fala aqui, em 5 de agosto, o dia do aniversário dela. Vou repetir para vocês. Ela disse desse jeito: queridos filhos, hoje estou tão feliz. Hoje estou feliz, tão feliz, ela repete. Nunca chorei de dor em minha vida como nesta noite choro de alegria. Obrigada. 11 de agosto. Nossa Senhora diz: queridos filhos, rezem, porque Satanás persiste em querer atrapalhar os meus planos. Rezem com o coração e na oração ofereçam-se a Jesus. 16 de agosto. Queridos filhos, peço-lhe especialmente a vocês, da paróquia, que vivem as minhas mensagens e transmitam aos outros, a todos que encontrarem. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 23 de agosto. Nossa Senhora diz: rezem, rezem e rezem. 30 de agosto. Queridos filhos, a grande cruz sobre o monte estava no plano de Deus. Quando foi erguida, subam muitas vezes aquele monte e reze aos pés da cruz. Eu preciso das suas orações. 6 de setembro. Queridos filhos, sem a oração não há paz. Por isso recomendo-lhe, queridos filhos, que rezem pela paz diante da cruz. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 12 de setembro. Nossa Senhora diz: hoje não é importante dizer aos outros muitas palavras e nem mesmo lançar um frenético ativismo. O principal é rezar para poderem estar com Deus. Será Ele a trabalhar através de vocês. 13 de setembro. Nossa Senhora diz: queridos filhos, as suas orações ainda não são necessárias. Vocês se perguntam. Repetindo, gente. 13 de setembro, Nossa Senhora disse: queridos filhos, as suas orações ainda me são necessárias. Corrigindo. Vocês me perguntam, por que tanta oração? Olhe ao seu redor, queridos filhos, e verão como é grande o pecado que domina sobre esta terra. Por isso, rezem para que Jesus triunfe. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. 20 de setembro. Queridos filhos, hoje os convido a começarem a jejuar com o coração. Há muitas pessoas que jejuam, mas fazem isso porque os outros o fazem. Tornou-se um hábito que ninguém gostaria de interromper. Peço à paróquia que jejue em sinal de agradecimento, porque Deus me permitiu permanecer assim por tanto tempo nessa paróquia. Queridos filhos, jejuem e rezem com o coração. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 27 de setembro. Queridos filhos, vocês me ajudaram com suas orações e realizam os meus planos. Continue a rezar para que eles se realizem plenamente. Peço às famílias da paróquia que recitem o rosário em família. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. 28 de setembro. A quem quiser fazer o caminho espiritual profundo, eu aconselho que se verifique confessando-se uma vez por semana. Confesse também os pequenos pecados, porque quando você comparecem ao encontro com Deus, sofrerão por haver dentro de vocês ainda que uma mínima falta. Então, o que Nossa Senhora nos pede
para confessarmos uma vez por semana. Uma vez eu vi um padre falando que o Papa Francisco ele confessa toda semana. Tá difícil conseguir confissão por conta do Covid, né, dessa pandemia. Mas que insistamos, corremos atrás dos sacerdotes. Se o padre da sua paróquia não quer te confessar toda semana, vai na outra paróquia, procura outro padre. Ah, mas toda semana é muito, confesse a cada 15 dias. Se não der, confesse pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Ou tente confessar o quanto mais se puder. É pedido de Nossa Senhora. E em nome de Jesus, logo isso tudo terminará. 30 de setembro, Nossa Senhora disse: o que deixa Jesus triste é o fato de que o homem tem medo dele, vendo-o como um juiz. Ele é justo, porém é também misericordioso, e tal ponto que preferia morrer de novo a perder uma só alma. Queridos filhos, hoje desejo dizer-lhe que frequentemente vocês me alegram com suas orações, mas ainda há muito até que aqui na paróquia que não rezam, o meu coração se entristece. Rezem para que eu possa apresentar ao Senhor todos os seus sacrifícios e as suas orações. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 8 de outubro. Queridos filhos, dediquem todas as orações que vocês recitarem à noite em família à conversão dos pecadores, porque o mundo de hoje está imerso em pecado. Rezem o rosário todas as noites em família. Vocês viram aqui, gente, que Nossa Senhora pediu muitas vezes, né, para rezar o rosário em família. 10 de outubro, se vocês quiserem aceitar o meu amor, não pecariam nunca. 10 de outubro, se vocês quisessem aceitar o meu amor, não pecariam nunca. 11 de outubro, queridos filhos, obrigada por vocês oferecerem ao Senhor todo o seu cansaço. Também agora que Ele os prova com a má colheita que tiveram. Saibam, queridos filhos, que Ele os ama e por isso os coloca à prova. Continue a oferecer todo o seu sacrifício ao Senhor e não se preocupem. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 13 de outubro. Nossa Senhora disse: meus queridos filhos sacerdotes, rezem incessantemente e peçam ao Espírito Santo que os guie sempre com a sua inspiração. Em tudo que pedirem, em tudo que fizerem, procurem somente a vontade de Deus. 19 de outubro. Queridos filhos, hoje os convido a ler a Bíblia todos os dias em suas casas. Coloque-a num lugar bem visível, de maneira que sejam sempre estimulados a lê-la e a rezar. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 23 de outubro. Vocês do grupo devem rezar e responder ao meu chamado. E quando estiverem rezando, leiam as mensagens mais importantes que dei para o grupo. 25 de outubro. Queridos filhos, rezem nesse mês. Deus me concede poder ajudá-lo com graças a cada dia para defendê-los do mal. Esse é o mês que eu quero doá-los a vocês. Vocês apenas rezem e a Deus lhe concederá as graças que procuram. Eu ajudarei nisso. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. 1 de novembro. Queridos filhos, hoje os convido a renovarem a oração em suas casas. Os trabalhos nos campos serão terminados. Agora dedique-se à oração. Que a oração passe a ocupar o primeiro lugar em suas famílias. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. 8 de novembro. Queridos filhos, vocês não se dão conta das mensagens que Deus lhe envia através de mim. Ele lhe concede graças, mas vocês não entendem. Rezem ao Espírito Santo para que Ele os ilumine. Se vocês soubessem quantas graças Deus lhe concede,
lhe concedem, rezariam sem cessar. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 15 de novembro. Queridos filhos, vocês são um povo eleito a Deus, e Deus lhe concede muitas graças. Vocês não estão conscientes de todas as mensagens que lhe dou. Agora desejo de lhes dizer somente: rezem, rezem, rezem. Não sei que outra coisa dizer-lhe, porque os amo, e desejo que na oração conheçam meu amor e o amor de Deus. Obrigada por ter respondido ao meu chamado. 22 de novembro. Queridos filhos, nesse dia esforce-se em viver as mensagens, principalmente enraizem em seus corações até quinta-feira. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 29 de novembro. Queridos filhos, não. Vocês não sabem amar e não sabem escutar com amor as palavras que lhe dirijo. Meus diletos, estejam conscientes de que eu sou a mãe e que vim sobre a terra para ensinar-lhe a escutar Deus por amor e rezar por amor, e não porque coagido pela cruz que carrego. Por meio da cruz, Deus é glorificado por qualquer pessoa. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. 6 de dezembro. Queridos filhos, nesse dia de advento, convido-os à oração em família. Eu, por diversas vezes, lhe dei mensagens em nome de Deus, mas agora não me escutaram. O próximo Natal será inesquecível para vocês, contanto que acolham as mensagens que lhe dou. Queridos filhos, não permitam que aquele dia de alegria se torne para mim o dia mais triste. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. 13 de dezembro. Queridos filhos, saibam que se aproxima o tempo de alegria, o Natal, mas sem amor não conseguirão nada. Por isso, comece antes de tudo a amar as suas famílias e amarem-se mutuamente na paróquia, e depois poderão amar e acolher todos aqueles que vêm aqui. Que esta semana seja para vocês a semana na qual deverão aprender a amar. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. 20 de dezembro. Queridos filhos, hoje convido-os a fazerem alguma coisa de concreto por Jesus Cristo. Desejo que cada família da paróquia traga uma flor no dia da alegria, o Natal, em sinal de abandono a Jesus. Desejo que cada membro da família coloque uma flor ao lado do presépio, para que Jesus possa vir e ver o seu abandono a Ele. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. 27 de dezembro. Queridos filhos, no decorrer das festas natalinas, Satanás tentou de maneira particular dificultar os planos de Deus. Vocês, queridos filhos, no próprio dia de Natal, perceberam a ação de Satanás, mas Deus venceu em todos os corações. Que os seus corações continuem a viver na alegria. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. Então, pessoal, terminamos aqui, essas mensagens deixadas por Nossa Senhora em Medjugorje no ano de 1984. Então, nesse vídeo eu consegui trazer para vocês, todas essas mensagens deste ano inteiro. Espero que vocês não só escutem essas mensagens, mas que vocês propaguem para o mundo inteiro. Que vocês espalhem essas mensagens como pólvora
na face da terra. As pessoas precisam conhecer as mensagens de Medjugorje. As pessoas precisam se conscientizar do que Nossa Senhora deixou em Medjugorje. Foram palavras dela, amando de Deus. Ela já vem aparecendo em Medjugorje. Posso dizer que há mais de 40 anos já. Ela traz mensagens do céu. E como vocês viram, as mensagens de Nossa Senhora vêm pedindo à humanidade a urgência da oração, a urgência, gente, do jejum, da Santa Missa, da renúncia ao pecado, da oração pelos pecadores do mundo inteiro, que tanto ofendem o coração de Deus todos os dias com seus pecados. Nós ofendemos com nossos pecados. Então, ajuda a espalhar as mensagens de Nossa Senhora. Faça com que essas mensagens cheguem em mais corações. Então já se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo com todos que vocês conhecem. Falem dessas mensagens. Acione o sininho também do canal aqui embaixo, para que vocês não percam nenhuma notificação, que todos os vídeos que chegarem no canal, chegue aí no seu celular a notificação de vídeo novo no canal. E vamos evangelizar junto. Vamos salvar almas juntos. Comece uma vida penitente na sua casa, com sua família. Tenha o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Tenha o hábito de rezar o rosário em família todos os dias. Santa Missa, confissão mensal ou confissão semanal a cada 15 dias. Adoração ao Santíssimo que Nossa Senhora pede. Peçam também o Espírito Santo todos os dias. É um pedido de mamãe. Ela diz: peçam o Espírito Santo todos os dias, para que Ele dê força para vocês, para que Ele os fortaleça, para que eles ajudem nessa caminhada rumo ao céu. Peçam o Espírito Santo. Peçam o Espírito Santo. Clamem o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que essas mensagens deixadas aqui nesse vídeo hoje no canal de Nossa Senhora seja para nós um arrebatamento para o céu. Que essas mensagens toquem profundamente os nossos corações e que nos leve a ter desejo de mudança de vida, desejo de santidade, desejo de céu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.